Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar o Dr. Fabrício Pozzocco, advogado especialista em Direito Digital e Civil. Bacharel em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Santos, Fabrício Pozzocco atua há 20 anos como advogado, com especializações em Direito do Consumidor, Direito e Processo do Trabalho e Direito Empresarial. Ele também é mestre e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Portugal, a UAU. Atualmente é sócio proprietário do escritório Pozzocco e Associados Advogados e Consultores. Também professor convidado da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, essa OAB São Paulo, e em cursos de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil em diversas instituições de São Paulo. Currículo longo, hein, doutor? Obrigado, parabéns pelo currículo, obrigado por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para conversar e bater um papo, para levar essas nossas discussões ao nosso amigo caminhoneiro que se encontra assistindo a gente nessa noite. E que é um usuário voraz de rede social, hein, doutor? Sim, vale lembrar que em maio o Brasil parou em virtude de redes sociais. Sim, é verdade. Foi uma primavera, o que aconteceu na Primavera Árabe que ocorreu aqui em São Paulo. Poucos acreditam, mas é verdade. Foi rede social. E que foi um movimento extremamente legítimo, né? Legítimo. Tanto foi legítimo que sentaram para conversar, modificaram algumas coisas. E a população teve 78% de aprovação. A população aprovando essa situação. Realmente é muito importante. Enfim, doutor, nós vamos falar hoje de fake news e os estragos que elas ocasionam em campanhas políticas em épocas de eleições. E para começar a nossa conversa, tivemos na semana passada uma notícia bombástica, né? Nosso amigo Mark Zuckerberg, que é do Facebook, o sócio fundador do Facebook, anunciou que seus bancos de dados foram invadidos e mais de 50 milhões de dados de usuários, no mundo todo, podem ter sido roubados, ter seus dados roubados, inclusive brasileiros. Eles deixaram bem claro isso. A gente frisa isso porque nas eleições dos Estados Unidos, em que elegeu Donald Trump, houve uma influência muito grande de uma empresa chamada Cambridge Analytica, CA, que é uma empresa londrina, que através de mecanismos e joguinhos no Facebook, veja como fica a sua aparência, como você seria se tivesse nascido homem, esses tipos de joguinhos que aparentemente são inofensivos, na verdade abrem a porta para que os dados do usuário que está respondendo e de todos os amigos e os amigos dos amigos sejam roubados, né? A Cambridge Analytica fez isso nos Estados Unidos e conseguiu roubar mais de 50 milhões de usuários, os dados desses usuários, e utilizou essas informações contra o próprio usuário para criar situações que favorecessem o Donald Trump. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, amigo caminhoneiro, você gosta de churrasco, né? Então, eles sabiam que você gostava de churrasco pelos dados do seu Facebook. Eles passaram a plantar notícias que a adversária do Trump vetaria a realização de churrasco. Uma notícia, um modelo, um exemplo bizarro, mas para você entender. E aí você abriu o seu Facebook e viu lá, Hillary Clinton vai vetar, se ganhar, a realização de churrasco. E você, como gosta de churrasco, obviamente, não vai votar na Hillary Clinton. Foi isso que aconteceu e nós estamos na iminência de acontecer isso também, possivelmente. Doutor, o que isso significa para o momento atual de eleições no Brasil? A situação é extremamente complicada. A gente observa mais uma vez e a coincidência tão grande relacionada à questão das eleições, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, acontecer aqui também, o mesmo vazamento, os mesmos problemas de segurança de dados, o que acaba, na verdade, sendo extremamente preocupante.
Para que o nosso amigo caminhoneiro consiga entender o volume dessa situação e de preocupação, basta ver que hoje, no nosso universo eleitoral, despontam 2 candidatos que se encontram em primeiro lugar nas pesquisas. Um candidato que é tido como uma renovação, o outro candidato que é para se manter aí objetivamente o governo que estava no poder. O candidato do presidente Lula que se encontra preso. Dentro dessa situação objetiva, nós começamos a observar na própria rede social um volume muito grande de notícias que nós agora não conseguimos divisar se essas notícias são verdadeiras ou se essas notícias são falsas. Tal o volume que essa situação passou a ganhar. Portanto, amigo, o que a gente percebe hoje é que isso está fora do controle de ambas as partes. Não importa, na verdade, aí a nossa opção política, não importa em quem nós vamos votar, mas sim que a fake news é que está fazendo um trabalho de convencimento. Quando, na verdade, o que deveria estar fazendo esse trabalho de convencimento seria a análise dos programas de governo dos candidatos. Uma coisa muito mais profunda. Exatamente. Mais verticalizada, né? O que nós estamos observando de problema hoje é que a discussão agora passou a ser assim: você vai portar uma arma, você é violento contra as mulheres, você é homofóbico, você é ladrão, e as notícias que vão saindo exatamente nesse sentido, que muitas vezes são extremamente absurdas, extremamente abusivas. E em cima dessa situação, as pessoas estão se convencendo a votar no candidato A, B ou C. Realmente, esse trabalho muito sujo que tem sido feito pelas pessoas que plantam essa fake news acabam ocasionando essas distorções. E é importante que nós e os nossos amigos caminhoneiros que nos assistem essa noite estejam extremamente conectados e observando essa situação para não se deixarem enganar a respeito de qual candidato nós vamos votar. Agora, doutor, ainda sobre Facebook, vale lembrar que, aliás, eu pergunto, enquanto usuário, o usuário pode pedir mais rigor no uso das informações dentro da rede social? Porque uma vez que você se cadastra e uma vez que a empresa, Facebook, disponibiliza essa possibilidade de cadastro, ela é responsável por esses dados. Sim. Né? Há como, de alguma forma, reclamar isso? Sim. É importante que nós nos lembremos que nos últimos 2 meses, nos últimos 60 dias, aqui no Brasil surgiu uma lei para regulamentar a proteção de dados. Essa lei, na verdade, é mais ou menos o que acontecia, inclusive ela é baseada na Lei Europeia de Proteção de Dados. É uma lei que restringe várias situações de informação e principalmente restringe a possibilidade dessas redes sociais, ou especificamente no caso do Facebook, de repassar essas informações e comercializar essas informações. A gente tem que lembrar que o Facebook vive grande parte disso, desse comércio. Sim. E a partir desse momento isso foi restrito no Brasil, como foi também restrito na Europa. Nos Estados Unidos existe também essa restrição, mas é uma restrição um pouquinho diferente do que acontece na Europa e no Brasil. Na Europa e no Brasil foi assim uma legislação que procurou restringir esse comércio de dados. O que nos assusta, nesse caso, é que toda vez que aparece alguma coisa que restringe isso, se noticia um furto de situações, de dados, e que, olha, nossos servidores não conseguiram guardar essas informações, né? Que na verdade é a situação em que você, em tese, estaria fora de controle para poder ter esses dados. Todavia, no âmbito digital agora, por conta dessa lei que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, existe uma coisa chamada fortuito interno. O que é isso? Só para que a gente possa entender. Se, por exemplo, você é furtado quando você anda na rua, isso é um caso fortuito, ninguém esperava. Agora, se de repente isso acontece, por exemplo, no banco, ou seja, alguém entrou lá no banco, hackeou as contas e conseguiu seus dados, isso é um fortuito interno, ou seja, isso já é do métier do banco, essa já é uma situação que acontece, deveria ser prevista. O que aconteceu agora é exatamente essa situação com as questões que envolvem as mídias digitais e essas questões de dados.
Hoje, o furto desses dados de maneira eletrônica também tem que ser previsto, se torna um fortuito interno. E a partir daí, existe a possibilidade do Facebook, como no nosso exemplo, ou de outras redes sociais, responderem por essa situação desse furto de dados. Dr. Fabrício, 1 minuto. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando o advogado Dr. Fabrício Pozzocco, especialista em Direito Digital e Civil. Entendi, doutor. Nós vamos voltar a esse assunto, mas antes eu gostaria de explorar com o senhor um pouco mais uma situação também ocorrida um pouco atrás, há pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses, em que o então ministro do TSE, ministro-presidente, Luiz Fux, Sua Excelência o Luiz Fux, né? No afã de inibir as fake news, sobretudo nas campanhas eleitorais, reuniu-se com especialistas da área de marketing digital, enfim, fez uma celeuma toda. Um carnaval. Fez um carnaval e chegou à conclusão de que haveria punição, etc, etc. Mas isso me parece uma situação assim, você está ventando, joga a pena no ar e depois vai ser punido. Mas e aí? A pena já foi para o ar, já sujou, já causou estrago, bateu no retrovisor do carro, tirou a visão, o carro bateu, atropelou o cavalo, enfim. E aí, como que fica essa situação? Essa é uma situação extremamente delicada, porque os processos para se apurar as fake news e, eventualmente, as punições não andam tão rápido quanto os estragos que essas fake news fazem. E a partir daí, desse problema relacionado à questão do tempo, as punições geralmente chegam mais tarde. O que o ministro Luiz Fux deixou ou tentou transpassar é que a ideia da punibilidade no que diz respeito à retirada do ar dessa informação seria extremamente veloz. E isso realmente tem acontecido, né? A gente tem observado que algumas propagandas eleitorais, tanto no rádio quanto na televisão, que acabam transmutando aquela reportagem, né? Então, trazendo essa reportagem, beirando ali a linha tênue que divide entre a verdade e a mentira, né? Deixando subentendido no ar alguma coisa nesse sentido, realmente elas estão sendo retiradas de uma maneira mais rápida do ar, estão sendo aplicadas as punições com perda de tempo eleitoral. Aqui em São Paulo tem sido utilizado um pouco menos, mas se a gente observar o que tem acontecido nas eleições de Minas Gerais e nas eleições do Rio de Janeiro, lá essa situação tem sido um pouco mais aberta, um pouco mais difundida perante a população. Aqui em São Paulo essas questões têm sido um pouco menores. Agora, realmente, as punições, elas acabam acontecendo posteriormente, quando nós formos apurar o estrago que foi feito, essas punições serão apuradas e serão quantificadas exatamente pelo tamanho do estrago. O nosso único problema é que essas indenizações vão chegar tarde demais. Pois é. Não, depois do que aconteceu a eleição. E outra, né, doutor? Porque assim, houve um tempo atrás, né, só para citar um exemplo, em que, nós estamos falando bem antes da Lei Maria da Penha, que a punição de quem batia em mulheres era uma cesta básica. Sim. Doar uma cesta básica. Então o cara olhava para a mulher e falava o seguinte: hoje eu vou doar 4 cestas básicas. E sentava ali o reio. Né? Então,
por incrível que pareça, nós estamos vivendo essa situação no que diz respeito às mídias digitais. Sim. Porque as mídias, os broadcasts, né, as mídias, grandes mídias que são aí TV, rádio, elas já se alinharam há um bom tempo, então consegue tirar rapidamente, né, sobretudo com o avanço da tecnologia, eles conseguem retirar muito rapidamente, né? É uma ligação, retira do ar, pronto, acabou. Agora, o problema são as mídias digitais. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, enfim, todas elas, né? Instagram, todas elas, porque assim, por mais que haja uma ordem para tirar do ar, e aí essa ordem é um pouco mais complicada, vai e volta, enfim. A pessoa já fez um print, o outro já mandou para o colega, em outra já disparou, rede, o outro já disparou, comunicou. Enfim, então, vira um salseiro. Aquelas reuniões que o Luiz Fux fez, a Sua Excelência Luiz Fux fez, deveria impedir, né? E parece que vale a pena, o crime vale a pena. Compensa. O crime compensa. Vamos cometer o crime, porque a gente vai ser eleito, nós vai ser eleito e nós sendo eleito. Então, assim, isso que é complicante. O grande diferencial de tudo isso é que hoje, até para que a gente possa pensar, que o nosso amigo caminhoneiro consiga entender como a gente faz para poder retirar do ar uma questão na rede social, seja no Facebook, seja pelo WhatsApp, ou seja por outros aplicativos, é que nós temos o direito de fazer essa reclamação online, e essa reclamação online ela tem um período para ser analisado. Regra geral são 5 dias. O problema é o estrago que já é feito nesses 5 dias, né? Geralmente, quando se observa tudo isso e se reconhece... 5 minutos, não, são 5 dias. E aí, quando se observa essa situação para poder retirar do ar, é que é o problema, o estrago já está feito, né? Mais uma vez, é aquilo que nós conversamos e sempre falamos, né, nos nossos debates, nas palestras e também agora para o nosso amigo caminhoneiro. O mais importante de tudo isso é que nós tenhamos esse feeling, esse conhecimento para saber o que é ou o que não é verdadeiro. O bom senso ainda impera numa situação como essa, né? Nós precisamos observar muito bem quais são os meios de comunicação que estão fazendo essas postagens. Nós vemos, por exemplo, que acontece muito, né, uma situação, toda hora nós temos lá alguns jornais, né, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e aí aparece uma fake news, como exemplo, Folha Paulista, né, o Estado paulistano, e aí aparece com aquelas mesmas letras. Então, a identidade gráfica, então a gente começa... Tem alguns caminhos. A observar essas coisas todas. A gente observa também nas próprias redes sociais as chamadas que são feitas, né? Quando você olha para poder ver a reportagem, para assim, Instituto XYZ, você nunca ouviu falar desse instituto na vida, né? A mesma coisa para as próprias pesquisas eleitorais, não é verdade? Que também nunca foi entrevistado. Lógico, né? Nós nunca fomos entrevistados para essa pesquisa eleitoral. E aí aparece que um tem 1%, o outro tem 50%, amanhã já está mudado, esse aqui não tinha nada. 12. E aí o negócio começa a complicar. Então, nós precisamos ter bom senso em relação a isso, né? O nosso amigo caminhoneiro que está nos assistindo hoje pode responder quantos dos nossos amigos foram realmente entrevistados por uma pesquisa como essa. Como nós vamos acreditar objetivamente que a população de determinado lugar está contra o candidato X ou está contra o candidato Y? Não, nós temos que ter a nossa convicção objetiva em termos políticos e realmente conversarmos da forma como estamos fazendo aqui para que as pessoas consigam entender que vale muito mais a pena a votação naquela pessoa, naquele programa de governo, naquele candidato que você realmente confia, do que naquela situação do tipo, olha, eu vou votar no candidato da Estrela, porque é uma situação como essa, ou eu vou votar no candidato do Tucano, ou eu vou votar em outro tipo de candidato. O importante é analisar programa de governo, né? Programas e propostas. Porque, e o que é viável, né? Porque é factível, né? Porque tem gente que está aqui gente prometendo cada coisa tem gente que é impressionante. Agora, doutor Fabrício, mais um minuto. Vamos para mais um comercial.
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando o advogado Dr. Fabrício Pozzocco, especialista em Direito Digital e Civil. Essa é uma questão bastante intrigante, porque as fake news, além de levar, né, o internauta, nós estamos nos referindo ali mais àqueles usuários de redes sociais, de mídia digital, além de levar o internauta ao equívoco, né, ela tem causado muitas intrigas, muitas brigas, né? Porque anuncia-se que um candidato vai fazer tal coisa que é esdrúxulamente ridícula, mas, enfim, acredita-se nisso e aí o outro que defende o candidato entra, ao invés de apaziguar ou ao invés de fazer como o senhor estava sugerindo, ficar com a própria consciência, vai para o embate. E aí amizades são desfeitas. A violência descamba. Na própria família, é uma coisa maluca isso, né? Isso. Infelizmente, essa situação ela tem acontecido e não é pouco, é bastante. Né? Se a gente pegar hoje, se a gente abrir hoje, por exemplo, a gente está falando do Facebook, mas se a gente abrir o Facebook hoje, nós vamos encontrar praticamente o Corinthians e o Palmeiras, né? É aquela história do ele não... E o ele sim, pois é. Ele não, pois ele sim. É um fla-flu. E aí eu costumo brincar, quando as coisas chegam para que nós possamos nos opinar, alguma coisa nesse sentido, eu falo assim, olha, eu não, né? Eu não quero nem saber se é ele sim ou ele não, eu não vou nessa. Né? E ter aí a sensibilidade de que o seu amigo de tantos anos, né, aquelas pessoas que conviviam com você, que você sempre teve uma empatia, que você sempre conversou, que no nosso exemplo do churrasco sempre estavam presentes, simplesmente agora, porque optaram por uma situação específica de um determinado candidato, nós agora não conversamos mais. E isso é um absurdo, né? Isso não pode acontecer. E é a maior prova do que a influência da mídia digital faz com aquelas pessoas que se conectam através dela. Né? É absurdo isso. Eu estou dizendo isso, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma menina e um menino. E eu assisti a cena na minha casa, né, 2 dias atrás, nós sentados, conversando e almoçando, e de repente passou uma determinada propaganda na televisão sobre um determinado candidato, a minha filha disse, não, isso é um absurdo, e começou a atacar o candidato. O meu filho, por sua vez, que se simpatiza com o candidato, passou a defender o candidato. Estamos falando de crianças de 13 e 10 anos. Se degladiando, e simplesmente no fim dessa conversa foi exatamente assim, não conversamos mais até a eleição. Porque realmente... Crianças estão fazendo isso, imagina os adultos. Essa é a minha próxima pergunta, doutor. Essa situação tem ficado insustentável. Para todo mundo, é um absurdo. Porque você vê pais e filhos, você vê netos e avós, você vê tios e sobrinhos, você vê as pessoas se degladiando e muitas vezes motivado por uma notícia que nem verdadeira é. Um post que mexe com as pessoas, né, emocionalmente. E nesse sentido, o que nos leva a acreditar que essa estratégia da Cambridge Analytica faz sentido e tem sido utilizada. Sim. Né? Porque as pessoas, os especialistas estão sabendo aonde pegar. Né? Uma outra questão que a gente gostaria de abordar com o senhor, doutor, é de que forma os sites que propagam as notícias e informações falsas podem ser punidos e quem pode fazer isso, como denunciar? Nós temos duas vertentes. Uma é a pessoa que está sendo ofendida. Né? Então, a primeira regra é a pessoa que está sendo ofendida, ela tem alguns caminhos para poder seguir. Ela pode, na verdade, primeiro definir qual o caminho que ela quer, o caminho criminal ou o caminho civil. O caminho criminal, a gente tem as questões que envolvem injúria, calúnia, difamação e essas situações todas que podem ser aí, através da justiça,
atingidas. E no caminho civil é a ideia da indenização pelos danos morais praticados por essa situação. Basicamente, as primeiras pessoas ou os diretamente ofendidos é que teriam esse direito de postular esses dois caminhos. A grande pergunta que se faz hoje é se os demais usuários, ou seja, aquelas pessoas que simpatizam com A ou com B, sabendo dessa situação falsa, teriam possibilidade de ingressar com uma indenização ou discutir essa notícia em relação a esse site que está agindo de maneira maliciosa ou de maneira a causar prejuízos. Particularmente, temos observado que a população não consegue, ou as pessoas que são interessadas não conseguem processar esse site, não conseguem tirá-lo do ar, simplesmente através de medidas específicas. Todavia, denúncias através do Ministério Público têm feito, né, objetivamente, com que essa situação possa ser atingida. Então a gente observa que algumas situações específicas em relação ao Ministério Público, em relação à própria Delegacia de Polícia, em relação a alguns órgãos de defesa do consumidor, como por exemplo no PROCON, tem feito com que as pessoas que consideram ofendidas por algum tipo dessas informações específicas consiga aí, se não uma possibilidade de processar diretamente, consigam de maneira indireta que esses sites saiam do ar. Infelizmente, no caso do direito brasileiro, a responsabilização tem que ser uma ideia de responsabilização direta. Então, o ofendido tem a possibilidade de fazer isso. Os simpatizantes do ofendido, não. Agora, nesse sentido, doutor, o Grupo Globo, né, rádio e televisão, tem feito um trabalho de cidadania bastante interessante, que vale a pena nós citarmos aqui, né? Eles têm, obviamente, detectado situações que são estranhas e fazem aí uma avaliação se é fake, né, ou se é news mesmo, ou se é notícia, se é verdadeiro. Agora, eles beiram, inclusive, aquela situação bastante atípica. Eu não sei se o senhor se recorda das eleições de 89, quando o Collor foi eleito. Sim. 89 e 90, né? Foi a eleição de 90. Foi de 90 era o plano, né? Foi isso mesmo, acho que foi 88. 88, acho que foi 88. O que ocorreu foi o seguinte, nós estávamos praticamente iniciando a redemocratização do país, tal, etc, etc, vindo aí de um trauma com o governador... Presidente Figueiredo, saímos tinha morrido, do Tancredo, né? Viemos com o trauma do Tancredo Neves. Sarney e tudo. Enfim, aí teve o governo Sarney, que foi um arremedo, tal, e os jornais, sem saber como ia lidar com aquilo, saíram batendo em todos os candidatos, né? Então eu vi recentemente, estava ouvindo uma rádio aqui do grupo, né, do Grupo Globo, e eles estavam fazendo uma avaliação de um candidato a presidente do Paraná que respondeu algumas perguntas no programa deles. E eles estavam qualificando o que era news e o que era fake. E o candidato falou, não, porque eu não recebi aposentadoria, não recebo aposentadoria. Eles foram atrás checar e perceberam que num período o candidato havia recebido, e aí eles taxaram como a informação como fake. Então, assim, há alguns excessos, o que é normal num processo que é a primeira vez, ninguém tem muita experiência com isso e tal. Mas o senhor avalia que esse tipo de trabalho possa ser benéfico para a população? Nós temos observado isso não somente na questão das organizações Globo, mas todas, de um certo modo, as redes que lidam muito seriamente com o seu jornalismo, como por exemplo o caso da Bandeirantes, como por exemplo o caso da Globo, que são... a Bandeirantes hoje é líder em audiência, né, em rádio e enfim, né, costumam ter essa situação tentando demonstrar o que é objetivamente real e o que é imaginário ou, na verdade, o que seria fake, né? Uma mentira. É engraçado depois como os candidatos lidam com isso, né? Porque uma vez que são
admoestados, que são perguntados sobre uma situação como essa, é sempre aquela história do eu não lembro, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer, e por aí vai, né? E desdizer o que foi dito fica mais difícil. Fica mais difícil E é ainda, pior, a emenda né? é sempre pior que o soneto. É isso aí. Então, nós percebemos que isso tem acontecido muito, mas é efetivamente viável, principalmente para quem se preocupa, é um caminho muito interessante. Mas o grande problema é aquilo que nós conversamos antes. Nesse fato específico do candidato XYZ, nós conseguimos observar essa proximidade. Então, ele respondeu a pergunta, o jornal foi lá observar, voltou, então nós temos isso. Agora, imaginemos isso num Facebook, por exemplo, em que não existe esse controle. Infelizmente, a ideia de território livre da internet permite medidas como essa, permite situações como essa. Infelizmente, é uma coisa mais complicada. Daí a importância dessa nova legislação que foi feita aí no âmbito específico digital, né? Só que existe um período grande aí de vacatio legis, que nós chamamos, né? Para ela poder começar a vigorar, para ter todos os detalhes e tudo. Mas é uma legislação extremamente importante e interessante que vai acabar num futuro não muito distante, vai acabar surtindo efeito. Agora, doutor, estamos encaminhando já para o encerramento do programa, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual é a lição que fica para todos nós, né, nesse momento peculiar sobre o uso das redes sociais? O que lemos, postamos ou compartilhamos? O que fica de lição para a gente? Principalmente aquela questão do bom senso e do estrago que isso pode fazer na vida de alguém quando essa informação não é verdadeira. O nosso amigo caminhoneiro viveu, como nós conversamos agora há pouco, um momento fantástico quando houve as paralisações todas e o apoio popular relacionado a essas paralisações. Nós observamos que as situações que eram ditas como verdade e eram comprovadas as verdades, como a população apoiou essa paralisação, essa greve. Imaginemos se isso tivesse sido de forma contrária. Imaginemos, pois, se a ideia que tivesse sido colocada era exatamente aquela das fake news, de que não se passava nada, não se tinha remédio, não se tinha a conduta dos caminhoneiros estava extrapolando o que era de direito. Quantas vezes nós vimos a polícia vindo ao lugar e dizendo: olha, vocês estão fazendo um ótimo trabalho com essa greve, vocês estão realizando uma paralisação extremamente legítima, mas olha, a gente precisa... Não, aqui não tem problema, olha, quem é relacionado à questão que envolve os medicamentos quem envolve tudo isso, está liberada a passagem. Então você via que a população ia cada vez mais, né, dando apoio para isso. Imaginemos se isso fosse feito de maneira contrária. É exatamente, talvez, essa grande lição que nós temos que ter. Porque uma situação relacionada a mentiras que são propagadas destroem, não uma categoria, destroem uma pessoa, destroem uma vida. Nós podemos lembrar um caso típico que aconteceu não faz muito tempo no Guarujá, onde uma pessoa simplesmente colocaram uma menina, 19, 20 isso, anos. Foram simplesmente colocar uma foto dessa pessoa na internet dizendo que é uma sequestradora de crianças, que fazia magia negra com os filhos ou com as crianças que ela pegava, e de repente uma população achou uma moça parecida e simplesmente linchou a moça em praça pública, levando à morte, linchada em praça pública. Nossas condolências à família dessa jovem. É absurdo. E isso aconteceu porque exatamente por conta de uma fake news. Então, ainda dentro de tudo isso, acho que a grande lição que nós temos que ter é essa. Primeiro, pensar naquilo que nós estamos fazendo ou que nós estamos propagando. E segundo, lembrar que se nós não tivermos a absoluta certeza de que aquela situação é verdadeira, que nós não dispensemos essa informação, não passemos para frente essa informação. Porque lembre-se que qualquer um podia estar no lugar daquela jovem que infelizmente veio a falecer por conta de uma fake news. Muito bem lembrado, está na sua mão, caminhoneiro, replicar ou não fake news. E é possível detectar, como o doutor disse, se há dúvidas, sobretudo pelo link, né? A credibilidade do link, ali se é o Jornal das Bananeiras, a Folha de São Paulina, a gente tem que prestar atenção sim, e é possível a gente reverter essa situação.
Bom, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e hoje tivemos o prazer e a honra de entrevistar o Dr. Fabrício Pozocco, advogado especialista em Direito Civil e Digital, e deixamos agora as câmeras abertas para considerações finais. Por favor, Dr. Pozocco. Ao nosso amigo caminhoneiro que nos está assistindo e os nossos outros amigos que também estão acompanhando o programa, um agradecimento especial, mais uma vez, pela possibilidade de conversarmos por assuntos tão interessantes e palpitantes. Quero agradecer também, tanto a você quanto à produção do programa, por todo o carinho que sempre tem tratado a gente quando nós viemos aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E você, amigo caminhoneiro, obrigado pela sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. E lembre-se, daqui a 5 dias, no próximo domingo, é dia de eleições. Presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Faça valer a sua parte. Um abraço. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.